Deus abençoe sua vida grandemente, você que está em casa ou em qualquer lugar que está nos acompanhando também, que Deus continue abençoando e te fortalecendo mais e mais. Como sempre, deixa aquele feedback aí no canal, aqui no chat, para ver se está tudo ok, se o áudio está legal, se a imagem também. Estava acompanhando lá do gabinete, fazendo alguns testes e está tudo ok aqui na igreja. Então, se estiver caindo algum problema, não é a internet da igreja, então você já pode estar ciente disso. Mas, de qualquer forma, deixa um feedback que é muito importante, nós estamos trabalhando sempre para melhorar. Muito bem, irmãos, sejam todos bem-vindos, a igreja está linda, que Deus continue abençoando e fortalecendo. Há 2 semanas, eu não sei se vocês lembram, há 2 semanas, alguém esqueceu um chocolate aqui em cima. Vocês lembram, não é? Foi Esté. Esté esqueceu o chocolate aqui em cima. E eu falei, é muita prova, é muita tentação. E eu comi o chocolate. Eu caí na tentação e comi o chocolate. Mas aí Esté vai ganhar uma caixa de chocolate agora. Vem cá, Esté. Porque eu tinha que ser provado e trazer a caixa lacrada. Porque se eu fui fraco com um chocolate, eu disse, não, meu Deus, eu tenho que ser forte com uma caixa lacrada, eu vou entregar para ela lacrada. Ela é tão gente boa que ela perguntou se eu tinha aberto e tirado de banana o Caribe, que eu amo, mas eu resisti à tentação. Está aqui a caixa fechadinha, é sua. Olha, Job já está perguntando se pode esquecer um chocolate aqui em cima. Ninguém pode esquecer chocolate aqui em cima, por favor. Não esqueçam, viu? Não esqueçam. Irmãos, só para descontrair um pouco, mas é muito importante isso. Obrigado pelas orações, pelo carinho. Irmãos, abram suas Bíblias em Isaías 41. Nós vimos aqui com detalhes. Eu dividi a mensagem em 2 partes. O poder do evangelho, do evangelismo, e a gente viu como era necessário e fazia parte dos planos de Jesus passar por Jericó para chegar até Zaqueu. Um que era conhecido como ladrão, cobrador de impostos, mas era uma das 3 principais autoridades da Palestina. E hoje à noite eu iria continuar essa mensagem. Só que eu estou na posição de Judas, o irmão de Jesus. Judas, o irmão de Jesus, viu? Não o traidor. Mas Judas, o irmão de Jesus. E se você ler lá a carta de Judas, ela só tem um capítulo. Só tem um capítulo. É antes de Apocalipse. Depois você vai entender que Judas, ele tinha planejado algo naquela carta, e ele foi compelido pelo Espírito Santo a falar outra coisa, e ele relata isso naquela carta. Em Judas, só tem um capítulo, depois você pode ler. Eu estou nessa posição. Por que eu estou nessa posição? Isaías 41, a partir do versículo 10. Só o versículo 10. Isaías 41, 10. Você tem aí? Diz assim a palavra do Senhor. Isaías 41, 10. Olha como é forte isso aqui. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Deus se apresenta, Deus traz aqui uma credencial, e aí ele diz o seguinte: eu te fortaleço. Como é que está na sua versão? Eu te fortaleço. Outra versão traz eu te esforço. A minha versão traz eu te fortaleço. Quem? Quem está falando aqui? Deus. E te ajudo. Aí a minha versão ela tem uma sucessão de conjunções que a gente aprende no português. A conjunção aditiva. Eu sou o teu Deus, eu te esforço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Feche seus olhos. Pai Santo, querido Deus, obrigado, Jesus. Obrigado porque o Senhor é real. A gente tem acompanhado nos últimos dias como muitas pessoas, cientistas, os eruditos, os ditos conhecedores de muitas coisas, têm feito de tudo para provar que o Senhor não existe. Mas o Senhor é real. A tua presença é real.
O teu mover é real e isso a gente não tem como explicar. É pela fé. E essa fé que uma vez nos foi dada, ela é aprimorada a cada dia para evidenciar na nossa caminhada, na caminhada do teu povo, o quanto o Senhor é real. A prova disso, uma das muitas, é que o Senhor, no teu tempo, na tua vontade, sempre cumpre com tuas promessas. Nos trouxe mais uma vez para a tua casa de oração, e quando adentramos aqui, o Senhor já estava. Então, nós fomos recebidos pelo Senhor, e isso é evidenciado na vida de cada um daqueles que conhecem ao Senhor. Então, obrigado, Senhor. Muito obrigado por se fazer presente e por nos receber para este momento de culto, de adoração e de louvor ao teu santo nome. Senhor, nós te amamos, mas não podemos medir a dimensão desse amor em comparação com o teu amor. Muito obrigado, Senhor. Obrigado porque os nossos corações, as nossas vidas estão nas tuas mãos. E por isso nós oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, nós estamos em 2023. Há 23 anos, alguém se apresentou na minha vida e disse que Jesus tinha um plano na minha vida. Muitos conhecem a história, já falei, outros não. Mas eu fui apresentado a Jesus através desse livro, de uma denominação que ao longo da história até tem aprendido com alguns erros cometidos no passado, mas que sempre predisse a volta de Jesus que nunca aconteceu. O próprio Cristo disse na palavra dele que isso iria acontecer somente os anjos do céu, aliás, nem ele nem os anjos do céu, somente o Pai sabe quando Jesus voltaria. E a pessoa que me apresentou este livro disse, sabendo que eu não gostava de ler há 23 anos, ela disse assim para mim: você vai pegar um livro na casa de sua vovó. Na casa de sua vovó, minha tia, aliás, ela falou assim, minha tia Clara, que já está nos braços do pai. E eu disse, por quê? Ela disse, porque já que você não gosta de ler, o livro é cheio de gravura. E aí tem muitas figuras no livro. Olha quantas figuras, a cada 2 páginas uma figura. E aí eu disse, tudo bem, então eu vou olhar só as figuras. Não gosto de ler. E aí quando eu cheguei na página 99, que eu me deparei com essa figura aqui, vocês estão conseguindo ver daí? Tem uma imagem representando uma figura, uma pintura representando Jesus com uma ovelhinha nas mãos. E Jesus aqui representado está com um lindo sorriso. A intercessão está orando aí, né? Orem aí, viu? Diáconos, intercessão. E quando eu vi esse sorriso aqui, uma pessoa incrédula, ela não tem conhecimento. Não tem. Então ela se apega a uma representação daquilo que ela não vê. E essa imagem marcou a minha vida. Porque às 7h20 da noite, do dia 15 de julho de 2000, Jesus entrava na minha vida. Ele invadia, na verdade, a minha vida. Alguém diz que Jesus não invade, ele entra com tudo. E eu digo porque foi sobrenatural. Porque eu cresci frequentando a igreja. Frequentando lá em Sião, tinha os escoteiros, embaixadores do rei. Mas naquele dia, 15 de julho de 2020, eu nunca me esqueci, ao chegar nessa imagem, eu disse, eu tenho que ler esse livro, não vou ficar só na imagem. E voltei tudo, da página 9, nem segui o resto, voltei. E terminei o livro, e sabia que isso aqui não seria o suficiente para cumprir isso que Jesus estava dizendo aqui. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus.
eu, disse Jesus, eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a minha destra fiel. E aí a gente viu aqui, tem 2 semanas, no culto de oração, que destra fiel significa Deus está do nosso lado, segurando com a mão direita dele, que significa força, fidelidade e passa confiança. Irmãos, cada um de nós temos as nossas lutas. Você tem as suas lutas, você passa por suas dificuldades, e isso permeia a vida de quem quer que seja, porque quando você diz que ouve a voz de Deus através da palavra dele, e palavras desse tipo, na primeira tempestade a gente pensa em desistir, não importa a idade. E eu já falei também várias e várias vezes, quantas vezes eu pensei em desistir. Porque no primeiro momento eu nem sabia o que eu queria da minha vida, e isso aqui é testemunho também para os jovens. Jovens que estão aí também pensando, não sabem talvez o que querem, o que desejam ser, os cursos que estão fazendo, bate aquela dúvida na cabeça, é muito difícil, eu já passei por isso que vocês passam, e a gente começa a tomar algumas decisões na caminhada. Só que em mim a confusão foi tamanha, porque para aquele rapaz, aquele jovem, que tinha um sonho de ser motorista de ônibus, ele saiu de motorista de ônibus para químico, depois para matemático, e já não sabia mais o que fazer da vida. E aí Deus disse, eu sou contigo. Não te assombres. Talvez, irmãos, o maior assombro na minha geração que a humanidade passou foi essa pandemia. E você deve ter passado por um assombro terrível. Você que conhece a Jesus, você que está me acompanhando de casa, que talvez nem conheça Jesus, e um dia vai ver esse vídeo, está registrado. Foi muita gente tirando a vida, porque o assombro foi tamanho. Foi muito crente desistindo da caminhada, porque estavam assustados. Irmãos, eu estava assustado. Minha esposa estava assustada. Meu filho não demonstrava, mas também estava assustado. Era uma pandemia, mas a gente sabia. Estava o mundo inteiro assustado. E na cabeça só vinha, não te assombres, não te assombres. E quando a gente pensa em assombrar, e a gente olha para a palavra do Senhor, você talvez já se assustou com alguma coisa, se assombrou. Eu brinco aqui, vira e mexe, estou falando aqui do meu respeito às baratas. Meu respeito. E naquele dia que os irmãos estavam aqui, que eu falei esse respeito, eu nem contei, tirei uma foto e ia postar, acabei não postando. Eu saio daqui recentemente falando da barata, chego no prédio, acho que foi no culto de oração. Chego lá no prédio, quando eu vou abrir a porta, estava lá a barata. Aí eu peguei o celular e tirei a foto, eu filmei e disse assim, olha aí, eu acabei de sair do culto de oração, falei sobre a barata e tinha uma barata lá me olhando. Isso me assusta, me assombra. Mas irmãos, o assombro que a palavra de Deus revela para nós, ela envolve perspectivas que estão inclusos amigos, familiares, bens materiais, família de uma forma ampla. E quando alguma coisa ela foge das nossas expectativas, e se não estivermos preparados na palavra do Senhor para ouvir a voz de Deus, a gente vai apenas memorizar versículos. E quando o assombro vier, aí aquele que não se apegar vai cair, vai desistir, como eu ouvi relatos de muitos que tiraram a própria vida, cristãos. Mas isso aqui sempre ficou martelando na minha cabeça, não te assombres. Eu estou falando isso, irmãos, nessa pregação, nessa ministração, porque quando eu entrei no seminário, achando que Deus tinha me chamado para o ministério pastoral, seria algo simples. Primeiro que eu vi aqueles homens me ensinando, porque, pense comigo, motorista de ônibus, fazer química, fazer matemática, não saber o que fazer, entrar num seminário para ser pastor, um cara que ficava aqui no Vale dos Lagos, buzinando em apartamentos. Talvez a sua casa, você que mora aqui há 20 anos, foi uma das vítimas.
Gerson, meu amigo que eu conheço há mais tempo, nunca buzinei lá não, viu, Gerson? Mas joguei muito na locadora lá de Gerson. Mas muitas casas buzinando, saindo correndo, pegando o tapete da porta, esses tapetes que ficam na porta, para vender, para ter uma grana. Não conhecia Jesus, era um guri travesso, e no meu tempo não chamava guri não, chamava pivete, era pivete. E tudo isso é um testemunho, isso mesmo, de horror, que causa para uma comunidade que quando Jesus entra na vida, a primeira coisa que a gente quer é ir para longe, para que ninguém possa associar a lembrança, e Deus dizendo, eu sou contigo. E me assombrava, irmãos, me assombrava ter que conviver com um passado e uma mudança de vida, sem ter que provar nada para ninguém, porque eu sei em quem eu tenho crido. Mas a nossa carne, ela diz que tem que provar para alguém. E aí vai esse rapaz para um seminário, com muitas dúvidas, muitos conflitos, pensando em desistir. Olha, eu sinceramente, eu não entendo porque Deus faz as coisas que fazem. Mas eu sei que a palavra dele não volta vazia e alguém está precisando ouvir isso. Alguém está precisando. Porque assim, muito confuso, seguindo o seminário, olhando para aqueles homens, pastores, eu já desabafei com muita gente aqui, eu dizia assim, não dá para ser pastor, não tem como, não tem como. Entrei no seminário em 2000, e ao ver aqueles homens, pastor João, hein Dani, pastor João, John Baabe, canadense, falando inglês, tentando falar o português, ensinando no seminário grego e hebraico, daí você já tira. E eu olhava para aquele homem e dizia, eu não sou um cêntuplo, se eu posso usar essa palavra, do que esse homem é, imagine os outros pastores. Ministério não é para mim. E Deus disse, eu sou contigo. Irmãos, eu não estou contando isso aqui para envaidecimento, não. A glória não é minha, não. É daquele que sustenta. É daquele que acompanha, é daquele que segura com a destra fiel. Porque sapatos foram arrombados, que a gente andava do Iguatemi até o seminário na Pituba e vice-versa, para pegar ônibus e voltar para cá. Meias furadas. Ter que ler, aquele que não gostava de ler, ter que ler pelo menos 8 a 10 livros por semestre, porque era obrigatório no seminário. E aí, a história o cerco vai se apertando, se findando. E aí você chega no final e descobre que o seminário não forma pastor. Saia da IBE. Saia do seminário. Mas pera lá, por quê? Você formou, me mostre seu diploma. Está aqui meu diploma, 5 anos de muita luta. Sim, mas cadê o selo do MEC? Seminário de fundo de quintal? Você vai passar fome. Você vai adoecer. E Deus dizendo, eu te sustento. Irmãos, Deus não fala só comigo, não, fala com você também. Essa palavra é para você também. Você que já pensou em desistir, você que está numa fase da vida que só Deus sabe o que você está passando, Deus, o mesmo Deus que disse isso para mim, está dizendo para você, eu sou o teu Deus, eu te sustento, e não te sustento de qualquer forma, não é com a minha destra. E tudo começou a fazer sentido ali, quando aqui, depois de uma pregação, a pessoa bateu no meu ombro e disse, saia do vale. Você não tem futuro aqui. Você tem potencial para igreja grande. Igreja de bairro pequena. Que futuro o Vale dos Lagos vai dar para você? E você que é morador do Vale dos Lagos, assim como eu, você sabe, você já deve ter escutado isso. Você mora no Vale? Você já ouviu isso? Pois eu digo para você, quando eu casei, a primeira rua que eu fui morar foi na Rua B. Vale dos Lagos, Rua B do Vale. Com pouco tempo de casado, fui para a Rua E.
Vale dos Lagos. Depois, com pouco tempo, vim aqui para a Rua F, Vale dos Lagos. Depois voltei para a Rua E, Vale dos Lagos. Depois fui para a Rua B, onde estou até hoje, Vale dos Lagos. D de dado, Vale dos Lagos. Começou algumas coisas a fazerem sentido. Pastor titular da igreja, recebe o chamado em 2009 e foi um baque para a Igreja Batista Esperança, porque ele foi pastorear em Feira de Santana. E agora tinha um discípulo formado no seminário em 2006, passado pelo concílio formado no seminário 2002, 5 anos, 2, 3, 4, 5, 6, 7, passado pelo concílio em 2007, e cai no colo, pastor interino Marcelo Meireles, da Igreja Batista Esperança. Saia do vale. Santo de casa não faz milagre. Saia do vale. Saia do vale. Mas Deus não falou comigo. Saia do vale. Não é para você. Você pode almejar coisas maiores. Forma-se uma linda comissão, linda mesmo no sentido real, de sucessão pastoral, onde o favorito era o Marcelo, mas não. A gente precisa de candidatos. Vem 1, 2, 3, vamos buscar em todos os lugares confins. 11 candidatos. 11. Eu te sustento. Eu te fortaleço. Eu te ajudo. Pastor Marcelo assume como pastor do Vale, da Esperança. A Igreja Batista Esperança vai fazer agora em maio. Eu tenho 23 anos de convertido, a Igreja Batista Esperança faz 24 anos agora em maio. Logo, logo vocês vão receber o convite, todos convidados. Por que eu estou contando isso, irmãos? Porque nessa caminhada, e eu estou falando isso sempre quando eu falo que a igreja está linda, porque está linda mesmo. O número de pessoas que tem vindo para a igreja, tem visitado e tem ficado. É que é natural que algumas pessoas fiquem e saiam da igreja, é natural, faz parte da caminhada. Mas uma coisa é quando a gente não começa a entender o que é que está em jogo, se eu posso usar essa palavra. Não é o Marcelo, não é a Igreja Batista Esperança, não são os membros, quem veio, quem saiu, quem ficou, quem está, não é nada disso. O que está em jogo é o nome do Senhor Jesus. Lembra que eu trouxe aqui recentemente a estratégia de Satanás? O maior objetivo do nosso adversário não é querer destruir você, sua família, é envergonhar o nome de Jesus. E se a gente não entender isso, a gente não vai amadurecer e ter noção de que sua esposa não é seu inimigo, seu marido não é seu inimigo, seu filho não é seu inimigo, seu chefe não é seu inimigo, sua mãe não é sua inimiga, seu pai não é seu inimigo. Vai muito além disso. O objetivo é frustrar os planos do Senhor e envergonhar o nome do Senhor. Porque o diabo faz isso, irmãos. Lá no Éden, o diabo disse, é assim que Deus disse? Quem é Deus? Pode comer do fruto. É assim que Deus disse? O diabo, ele quer desdenhar de Deus. E aí quando você fraqueja, ele está lançando tanto dado que você começa a achar que seu inimigo é seu pai, sua mãe, seu irmão, sua tia, o cachorro, o trabalho. E não é. Ao longo da história, você pode ver o que o diabo tenta fazer para envergonhar o nome de Jesus. Dividir reinos, colocar pessoa contra pessoa. Só que nós somos pecadores, aí o que é que a gente faz? A gente começa a achar que são as pessoas que são nossos inimigos. Aquele que um dia diz que é seu amigo, sua família.
E nas minhas orações eu sempre disse para Deus o seguinte: Senhor, aquele rapaz confuso, guarda no coração Isaías 41:10. Aí, como eu sempre digo que Deus tem senso de humor, sabe o que foi que eu ouvi no meu coração Deus dizer? Quem me conhece sabe que meu versículo favorito não é Isaías 41:10. Quem me conhece sabe. Qual é? Minha esposa me conhece muito bem. Até mais do que eu, às vezes. Às vezes. É Isaías 49:15. Irmãos, abram suas Bíblias em Isaías 49:15. A Bíblia diz assim, ó: acaso, será que é possível? Pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas, ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu todavia não me esquecerei de ti. Deus está falando com você. Deus está falando com você. Porque esse versículo, ele fala comigo todos os dias, mas ele está falando com você também porque a palavra dele está sendo lida. E você está ouvindo, é Deus falando com você. Quando a gente começa a amadurecer na caminhada, as coisas começam a fazerem sentido. Que a gente se espernia de um lado, se espernia do outro. Mas aí quando Deus faz a Bíblia tão clara, a gente percebe que Ele nunca abandonou aquele que confessa Ele como Salvador, como Senhor. Irmãos, quando eu entreguei a minha vida a Jesus, eu fiz por completo. Ao longo dessa caminhada ministerial pregando a palavra de Deus, nesses 23 anos, porque desde o dia que Ele me converteu eu prego a palavra de Deus. Eu sempre digo para Deus: Senhor, me usa como um canal nas tuas mãos, para jamais envergonhar o teu nome. Jamais, Senhor. Eu sou falho, sou imperfeito, tenho altos e baixos, mas eu não quero envergonhar o teu nome. Não quero me achar o forte não, porque ai daquele que se acha forte, a Bíblia fala, cuidado para que não caia. E eu estou falando como eu já estive perto do abismo, você não faz noção. E aí veio a pandemia. Muita gente perdeu pai, mãe, filho. A pandemia, decretada por Deus, deixou marcas terríveis na vida de muita gente. Mas não somente pelas perdas, mas Deus provou e ainda prova muita gente, mostrando e revelando para as pessoas quem elas confiam. Se na força do braço, como muita gente confiou, e aí veio a pandemia e muita gente perdeu tudo, ou se em Deus, naquele que sustenta, naquele que diz que o mundo inteiro pode te esquecer, mas Ele não vai te esquecer, porque é tempo de adoração verdadeira, e Deus está buscando verdadeiros adoradores que adorem de que forma? Em espírito e em verdade. E eu sempre pensando o seguinte: meu Deus, agora faz sentido na minha caminhada e que sirva de testemunho para quem o Senhor quiser, no tempo que o Senhor quiser. Agora faz sentido que não é o Marcelo, ou a família do Marcelo, ou aqueles que estão com o Marcelo, mas o teu nome, Senhor. Tudo é para envergonhar o teu nome, para difamar o teu nome. Foi com Jó. Está vendo lá seu servo Jó? Tira tudo para ver se ele não blasfema na tua cara. Está vendo aí Deus disse para você não comer? Eva, pode comer, que Deus é esse?
Foi com Jesus. Ah, você está com fome e você é filho de Deus? Transforma essas pedras em pães. O Deus que você serve te desamparou. É tudo para difamar o nome do Senhor. Nós, irmãos, não somos o problema. Entenda isso, você não é o problema. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra pessoas. A nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. A nossa luta é contra principados e potestades, irmãos. A nossa luta é espiritual. E só quem ama Jesus, quem busca conhecê-lo, vai perceber isso na caminhada, ainda que com muitas perdas e lágrimas. Durante o meu ministério na Igreja Batista Esperança, o nome do Senhor, o diabo tentou envergonhar por muitas e muitas vezes. E muitas eu pensei em desistir. Mas eu disse, Senhor, se o Senhor não me matou ainda, porque lembra que Jó falou, ainda que Ele me mate, eu adorarei. Deus, Ele tem o poder da vida e da morte nas mãos. Eu disse, se o Senhor não me matou, não me levou ainda, é porque o Senhor está querendo me ensinar alguma coisa, e ensinar alguma coisa para a igreja ou para aqueles que acompanham. Seja através do vídeo, seja através da igreja. Eu não sei, Senhor, mas eu sei que o Senhor vai ensinar. Não sei quem é, mas eu sei que o Senhor vai ensinar. E nessa pandemia, Deus estraçalhou. Mas olha, irmãos, Ele estraçalhou meu coração. Com algumas circunstâncias. Mas eu disse para Deus assim, Senhor, eu não sou bom. Eu não sou santinho. Só há um bom que é o Senhor. Só o Senhor é bom. Então me mostra para que tudo isso. E eu me via como o próprio Jó. Não dá para comparar. Mas só quem sente sabe a angústia e a aflição de passar por uma dor imensa. E aí Deus me fez passar por muitas dores. E eu disse, Senhor, isso tem um propósito, porque eu sempre ministrei a palavra do Senhor em uma revelação que o Senhor me mostrou na Tua palavra, que para aqueles que amam a Jesus, a vida ela é marcada por perseguições, por dores, mas isso tudo torna como pesos de glória. O que são pesos de glória? Aí eu falei aqui, eu disse, eu me dá uma ilustração para essa revelação. Aí Deus disse assim para mim, fala para o meu povo, que na medida que você é provado, com muitas dores, inversamente proporcional será a sua alegria. Você que está aqui hoje, você que está em casa, está sofrendo, cantou aqui, né? Está sofrendo louve, com muito louvor, nada é por acaso. Se você está chorando, está sofrendo, e já pensou em desistir, não desista em nome de Jesus. Mas comece a olhar para Jesus de uma forma tão assustadora para você mesmo, que as pessoas ao seu redor começarão a entender e olharão para você com outros olhos. Porque vão ver que você está olhando para Jesus, que você ama as pessoas, porque Jesus, Ele te ama, Ele morreu por você e você deve amar as pessoas como Jesus, Ele te ama. E não importa o tempo, no tempo de Deus, a sua bênção vai chegar. E olha, eu estou falando isso, não é aqui nenhuma profetada não, não é nenhum culto aqui motivacional. Quem me conhece sabe que eu não uso essas técnicas absurdas e covardes que muitos usam para mexer com o emocional dos mais fracos. Eu estou dizendo isso porque eu estou vendo minha mãe ali, eu estou vendo meu pai ali, eu estou vendo minha sobrinha Yasmin ali. E eu disse para Deus que o problema não é Marcelo, não é a mãe do Marcelo, não é o pai do Marcelo. O problema não é a igreja, mas que eu veria a minha bênção da minha mãe, da minha família aqui na igreja. E eu disse assim, como eu nunca fui preso de mecanismos para pregação, nas minhas muitas lutas, eu nunca deixei de acreditar que esse dia iria chegar.
Nunca. E só comentei lá em casa, com mais ninguém. Eu dei um abraço na minha mãe essa semana e eu disse para ela o seguinte, e falo aqui como testemunho porque ela está ali. Quando você chegar lá na igreja, eu posso estar pregando, posso estar cantando, seja o que for. Eu vou descer do altar e vou dar um abraço. E te abraçando, dizer que eu te amo, como testemunho, eu te amo porque você é minha mãe. E ela está aqui dizendo no meu ouvido, pare de tremer. E eu não tenho controle sobre isso. Mas eu sei que isso aqui envergonha é o diabo. Eu te amo, meu pai. Vai. Eu te amo, Mimi. Vou me recompor, porque eu sei que isso aqui é mover de Deus e é sobrenatural. Aleluia. Minha mãe, eu falei que Dani me conhece bastante, mas tem alguém que sabe do meu emocional e temperamento, é a minha mãe. Porque nós somos muito parecidos, muito. E para eu estar em pé aqui agora, é porque é milagre de Deus. Amém. Ela estava ali no meu ouvido, calma, calma, pelo amor de Deus, calma. Mas irmãos, é porque eu acredito no Deus que eu sirvo e eu sabia que a minha bênção de restauração chegaria. Eu só precisei descansar e esperar no Senhor. Mas não quer dizer que esse descansar e esperar no Senhor seria fácil. Nunca é. Você pode estar esperando alguma coisa, está lutando, se degladiando com quem quer que seja. No tempo de Deus, a bênção virá. Você só precisa crer. Só precisa crer. Nunca menospreze o poder que Deus tem de milagre, de restauração e transformação. E acima de tudo, de perdão. Porque, irmãos, a Bíblia nos ensina: perdoai-vos uns aos outros, não é de qualquer forma. É como Deus em Cristo nos perdoou. Você que está em casa acompanhando, onde quer que você esteja, nós estamos travando uma guerra, e a guerra não é contra pessoas. É contra principados e potestades, e precisamos olhar para a palavra do Senhor para moer todo o orgulho e entender que não é contra pessoas. Se hoje você precisa pedir perdão a alguém, faça logo. Se você precisa confessar o seu pecado, faça logo. Quebre todo o orgulho em nome de Jesus, independente de posição que você se encontra. Porque o diabo, ele quer isso, ele quer endurecer os corações. Para dizer que não, você é forte, não faça isso. Mas eu sei em quem tenho crido, e eu estou certo, como diz a palavra, que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que você pode imaginar. Está orando pelo seu marido? Continue orando. Está orando por sua esposa? Continue orando. Está orando por seu amigo, por sua amiga, por sua vida? Continue fazendo. E descanse em nome de Jesus, porque a restauração virá para o seu lar. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus e a comunhão do seu Santo Espírito esteja com cada um de vós.